Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Trump ontem deu mais uma declaração, uma daquelas coletivas de imprensa lá, alguém perguntou para ele sobre a situação do Brasil e ele falou que o Brasil era horrível como parceiro comercial e blá blá blá. E, então, assim, é emblemático, né, a situação, como é que está. Falando sobre o mercado em geral, aliás, ainda falando do Trump, né, temos aí o encontro do Trump com o Putin lá no Alasca, vamos ver o que vai sair dessa história, né, se sair alguma coisa positiva, acho que ninguém está muito esperançoso que vai sair alguma coisa boa, né. O Putin está muito inflexível, mas se por acaso sair qualquer coisa boa, e o Trump nessa parte ele é bom, né, de arrancar uma pequena coisinha e fazer um alarde, pode ser que o mercado reaja positivamente, né, principalmente no sentido da Rússia retroceder alguma coisa para ganhar algum benefício em termos de trade comercial, né, trade global, né, que eles estão com um monte de sanções. Mas falando sobre o mercado como um todo, ontem tivemos mais um dia ali espremido, né? Não aconteceu muita coisa. Na verdade aconteceu, saiu o PPI e ele veio 4 vezes maior do que o esperado, né? Então é o índice de inflação ao produtor, ou seja, é o primeiro lugar onde o preço sobe, depois vai chegar ao consumidor. Então isso daí preocupa, porque a expectativa era de corte de juros do Fed em setembro e com essa informação de inflação subindo, pode ser que isso não aconteça, né? Aí o mercado ali naquele momento, uma barra de 5 minutos deu uma espetada para baixo, mas depois voltou e rompeu o topo e está ali praticamente no mesmo lugar. A Europa reagiu um pouco melhor, um pouco mais forte, né? Os Estados Unidos continuam ali com candlezinhos bem amassados, e no geral é isso. Ontem, com essa notícia também, o Bitcoin é muito afetado por liquidez, né? Então o corte de juros traz muita liquidez para o mercado e isso ajuda o Bitcoin. Então ele fez uma barrona de baixa ontem, mas já está marcou um fundo ali e está tentando se recuperar, tá? Nada que assuste em termos de tendência. O Ethereum já demonstrou mais força, caiu bem menos, tá bom? Falando sobre o Brasil, nós não tivemos grandes movimentações, tá? Então ficou ali mais ou menos na mesma coisa. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando o mapa de calor aqui, a gente vai ver que foi um dia que não aconteceu muita coisa, né? Não tem uma direção definida, nem no mundo, nem nos Estados Unidos, né? Nem no S&P 500. Nós tivemos aqui o destaque da Amazon, tá? Depois eu mostro o gráfico dela. Ela fez aqui um movimento interessante. Indo agora para os gráficos, a gente vê aqui que não tem grandes modificações, né? Então o VIX continua aqui nesse patamar controladinho aqui embaixo. Os juros ontem, com essa história do PPI, fez uma barra de alta aqui, né? Praticamente engolfando a barra vermelha do dia anterior, mas não rompeu para cima, então ainda nem tudo está perdido, né? Os juros na Europa, olha só, querendo fazer um pivô de alta, péssimo sinal, e o Japão continua aqui controlado, né? Indo para o S&P 500, veja que mais um dia aqui, eu preciso até aumentar o gráfico aqui, ó, candlezinhos mínimos, né? Então rompeu o topo, mas não está com força, né? E a mesma coisa a Nasdaq, né? Candles super espremidos aqui. O Dow Jones, isso daqui é uma coisa para se olhar com carinho, porque o Dow Jones ele demonstra uma rotação dos ativos de mais risco, né, os techs, para os ativos mais de segurança, né, as consumer staples. E então ele finalmente aqui está rompendo o topo histórico e pode começar a andar. O Russell 2000, que tinha feito o pivô de alta ontem, fez um pullbackzinho, né? E vamos ver se ele se segura aqui para marcar um pivô de alta. Indo para a Europa, vejo que a Alemanha teve um dia melhor, né, do que os Estados Unidos, então voltou de novo aqui para o topo histórico. O Reino Unido está querendo colocar a cabeça para fora hoje aqui, né? A França continua na mesma região, mas olha, veio testar o topo aqui, quem sabe isso daqui rompe essa região e vai buscar o topo histórico, né?
A Espanha tem uma sujeira aqui, não sei o que aconteceu, mas ela continua aqui no topo histórico, né? E a Itália também, olha só, uma bela de uma barra hoje. Então, a Europa está indo tudo bem. Olhando aqui a Ásia, nós temos a China que fez uma barra de baixa hoje e o Japão que está subindo e querendo fazer mais um pivô de alta, mais topo histórico, né? Mercados emergentes. Deu uma voltada aqui, mas isso aqui é um pullback, né? Bastante gap, mas é pullback para continuar a alta. E o nosso EWZ aqui não sabe o que vai fazer, muito parecido com o IBOV. Olhando o petróleo, esse petróleo aqui hoje ele pode ter uma movimentação, veja que aqui ontem ele subiu, hoje já está corrigindo novamente, mas ele pode ter uma movimentação dependendo do que sair lá da conversa com o Putin, né? A Rússia é uma grande produtora de petróleo e está sancionada, né? Então, dependendo do que acontecer, isso daqui pode mover o preço. Não dá para saber, não dá para fazer apostas no momento, tá? O minério de ferro continua na mesma região. O cobre ainda na sua bandeira, o ouro no mesmo afunilamento, a prata ontem devolveu um pouquinho, né? Estava aqui prestes a fazer mais um acionamento, mas está na mesma região, e a platina também continua preguiçosa aqui. Indo para as moedas, nós temos o DXY na mesma região, não aconteceu muita coisa, e o Bitcoin, que olha, ele tinha chegado a bater quase 125 mil dólares, né? E aí deu uma devolvida aqui exatamente naquela hora do que saiu o PPI, né? Então agora ele está trabalhando aqui quase nos 119 mil dólares. Então, assim, não é nenhum drama essa barra aqui, tá? Nós vamos ter algum drama se ele perder aqui os 111, 110 mil dólares. Ele está aqui, não tem problema nenhum. E o Ethereum demonstrando força aqui, ó, fez uma barra aqui menor, né? E hoje já está querendo subir. Então, realmente o Ethereum está interessante. Estou falando das magníficas, o único destaque aqui é a Amazon, né? Então, está próxima do topo histórico e ela tinha feito aquele movimento, né? Que a gente tinha falado aqui, né? Esse bebê abandonado, e aqui tinha uma outra entrada, e ontem, olha só, está andando esse negócio aqui já perto do topo histórico. Quem está com uma configuração bem interessante também, que é uma empresa muito boa, é a Lilly, tá? Então eu vou mostrar primeiro o gráfico semanal para vocês verem a força desse ativo. Então uma tendência aqui, ó, muito bonita, né? E aí ela fez aqui uma consolidação e fez essa barra de baixa aqui, né? Para vir testar esta região aqui, né? Então deu uma assustada. Só que quando você olha aqui o gráfico diário dela, você vê que ela está deixando uma oportunidade aqui também parecida com aquela da Amazon que a gente falou, né? Um bebê abandonado que ontem acionou aqui o rompimento, o stop está bem claro, você pode fazer a parcial aqui no fechamento do gap, e se esse negócio vier testar topo histórico, que é o mais provável, você tem um belo de um trade, tá? Isso aqui não é um call, só uma configuração aí para vocês verem na prática, tá bom? Então vamos ver o Brasil agora. Olha, os DI estavam descendo aqui, ontem fez uma reaçãozinha por causa dessa história do PPI nos Estados Unidos, né? Não tem jeito, o Brasil acompanha um pouco. E o índice, veja que ele fez um candle de indefinição aqui, deu uma venda no final do dia, né? Foi um dia mais chato de operar, e ele está aqui meio ele está numa região aqui de definição, porque se ele perder esse fundo aqui que ele formou, ele abre as portas para mais uma queda, porque você tem aqui um topo mais baixo, né? Então não duvide que isso daqui pode acontecer, dependendo aí das notícias. Se isso daqui for sustentado, aí nós estamos falando de um zigue-zague de alta e ele pode voltar a testar topo, mas os dois cenários estão na mesa, tá? Olhando aqui os 60 minutos, veja que ficou bem estranho aqui, né? Ele subiu, depois ele desceu, então assim, qualquer coisa pode acontecer aqui e não dá para a gente ficar fazendo aposta, tá? Você tem que operar pelo menos na certeza que você está na direção certa para você ter pelo menos uns 70% de probabilidade de acertar, né? Quando está como está o índice assim, é 50-50, jogar uma moeda para cima. O dólar continua se segurando aqui na mesma região. Isso daqui é uma bandeira de baixa, ou seja, se perder o fundo aqui, tem mais venda, compra no dólar, ainda não, tá bom?
As small caps também veio aqui testar o fundo, se perdeu o fundo tem venda, mas é um gráfico que está feio. Itaú, próximo do topo histórico, se rompeu o topo, tem compra, então é aquele cenário do índice rompendo e o Itaú indo junto, né? O Bradesco, aqui amassado, difícil de operar. A Sambi, se romper o topo pode dar compra, mas está com preguiça, né? O Banco do Brasil soltou balanço, né? E o balanço veio bem pior do que eu esperava. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Ela deu uma subidinha aqui ontem, lembrando que ele já caiu bastante, né? Essa queda aqui foi uma queda de quase 40%, né? Então é normal algum repique. Mas essa barra aqui não me anima não, tá? O resultado do balanço foi feio e isso daqui pode cair hoje. Vamos ver na abertura como é que vai ser. A Vale continua na mesma e a Petrobras perdeu o fundo aqui e tem tudo para vir aqui para essa região aqui dos 29, né? Nessa região. Então, turma, basicamente isso daí, não tivemos grandes alterações, então o vídeo é rápido porque não tem muita coisa para discutir, tá? Segue fazendo o que você faz todo dia. Tenha disciplina com o seu Trade System que as coisas vão dar certo. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.